aí, pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser especial. Mais importante do que saber pintar é conhecer o material que utilizamos. Este episódio será destinado à tinta a óleo. Vamos falar sobre a composição, a resistência à luz, luminosidade, opacidade delas. Vou mostrar para vocês também os tipos de pincel que existem, as cerdas e para que cada uma delas serve. Vamos conhecer solventes e diluentes e as superfícies aonde podemos pintar. Em especial hoje, vou mostrar para vocês a placa de MDF e as telas, que têm tecidos diferentes e por isso conseguimos efeitos diferentes na nossa pintura. Eu espero que seja bem proveitoso e que vocês gostem, tá bom? Beijo! Nós vamos começar falando sobre os pincéis. Um pincel, ele é formado pelas cerdas ou pelos, a virola e o cabo. Importante também é o formato das cerdas ou dos pelos. Existe basicamente 5 tipos de pincéis, embora dentro desses 5 tipos existam também as variantes. Cada uma dessas formas são utilizadas para a realização de pinceladas específicas e diferentes. As formas são o pincel plano ou flat, os pincéis quadrados, bright, o tipo língua de gato, filberts, o pincel redondo, rounds, e os pincéis do tipo leque, fan. Tem também os pincéis chanfrados que podem entrar na qualidade dos retos. Existem basicamente 2 tipos de pincéis para pintura a óleo, baseados na textura que eles produzem. Eles são os pincéis suaves e os duros. Na linha dos duros, nós temos o mais famoso é o pincel de cerdas. Os pincéis de cerdas, eles são fabricados com o pelo do porco e do javali. E eles são bastante duros e fortes. Também são os recomendáveis para quem está iniciando, porque eles são mais econômicos e agarram bastante quantidade de tinta. E eles deixam marcas das cerdas na tela, então fica assim mais grosseiro e com textura. Temos os tipos da cerda: a natural, a cerda gris e a cerda alvejada. Todas têm a mesma finalidade. Estes são os pincéis de pelos. Eles são feitos com pelo animal e podem ser esse aí, o de pônei, com a orelha do boi, o pelo do esquilo Marta e temos também o esquilo comum. Os pincéis de pelo são bem mais macios e flexíveis, e a tinta fica ali mais na base, na raiz dos pelos. O pelo do pônei, ele é indicado para as tintas mais aguadas e a suavização das pinceladas. O de orelha de boi, ele é suave, flexível, resistente e tem muita precisão. E é o mais versátil de todos. Ele é indicado para vários tipos de tintas. Os de pelo de Marta, eles são suaves, flexíveis e eles têm uma grande precisão. Os de pelo de esquilo são suaves, flexíveis, eles têm também uma grande porosidade, que deixa um traço mais preciso e contínuo. Ele é mais usado para as tintas aguadas e na suavização das pinceladas. Agora vem o futuro dos pincéis. São os pelos sintéticos. Eles são produzidos em nylon e eles são finos, resistentes e super flexíveis. A qualidade do pelo sintético ela é muito semelhante aos de cerda e aos de pelo animal e o custo é muito mais barato do que os demais. Agora que você já conheceu um pouquinho mais sobre os pincéis, vocês vão poder escolher qual o tipo de cerda ou pelo é desejado, qual o tipo do formato do seu pincel, para deixar a marca que você quer no seu trabalho.
Cada linha de pincel também tem a sua numeração. Eles podem começar até no 000 e ir até o número 24, por exemplo. A virola, ela é aquela cinta metálica que une a ponta ao cabo. Eles podem ser de alumínio polido, de latão ou niquelado, aço, plástico, tem inúmeros materiais. Os cabos do pincel, eles podem ser de madeira, bambu, acrílico, plástico e outros materiais também. E eles são projetados para o conforto e o manuseio do seu pincel. Existem 3 tipos de cabo, os curtos, os longos e os extra longos. Os curtos, eles são para aquelas pinturas que são próximas aos olhos, por exemplo, quando você vai pintar sobre uma mesa. Os longos para média ou longas distâncias e os extra longos para paredes ou painéis. As espátulas, elas são utilizadas para aplicar a tinta na tela, principalmente quando se pretende o efeito de impasto. Também pode ser utilizada para fazer efeitos, como uma linha direita, por exemplo, ou um cantinho bem definido. Algumas espátulas, tipo essa em faca, ela serve para fazer a mistura da tinta na sua paleta. E elas podem ser de metal ou de plástico. A tinta a óleo é talvez uma das mais antigas tintas que se conhece. Ela é um produto da mistura dos pigmentos secos com óleos de secagem, como óleo de linhaça, por exemplo. Os pigmentos, eles são os minerais naturais em pó, os minerais tingidos e ocasionalmente uma matéria vegetal. Existem várias marcas no mercado, tanto nacionais como importadas. Uma coisa muito importante para se observar é a composição que sempre consta no tubo da tinta que você está comprando. Como o cádmio e o titânio, quando eles misturados com o óleo, eles se tornam cores opacas. Já os tingidos e os de matéria vegetal, quando misturados com o óleo, se tornam transparentes. As cores transparentes são úteis para a utilização na técnica das camadas glazing, ou a veladura ou velaturas, que é aquele efeito de véu, de transparência. E quando você quer que uma cor transparente fique mais opaca, é só você misturar com a cor que já é toda opaca. Todos os tubos de tinta vêm com aquela referência ali sobre a transparência. É só você ver como está o quadradinho. Outra coisa que vem marcada no seu tubo de tinta é a solidez à luz. Se ela é excelente, quer dizer que ela não vai sofrer com as radiações da luz do sol. Então, ela não vai desbotar. Os solventes e diluentes mais conhecidos para pintar a óleo são o óleo de linhaça e a terebentina. Mas existem vários outros tipos de diluentes para todos os usos. Então tem para você secar mais rápido, para retardar a secagem, para dar mais brilho. Isso tudo vai depender do efeito que você quer dar na sua obra. As tintas a óleos que encontramos no mercado, elas já vêm hoje preparadas com um aglutinante oleoso, que é o óleo de linhaça. Ele é absorvido pelas cores de uma forma diferente, dependendo da natureza do pigmento. Por isso que algumas cores são mais leves e outras mais pesadas, e que algumas secam mais rápido do que as outras. O óleo mais comum é o refinado, e os diluentes mais comuns são a essência de terebentina ou o aguarrás retificado. A proporção ideal do que chamamos de médium é 50% a mistura do óleo de linhaça com a terebentina. Mas cada artista escolhe qual é a melhor maneira de se fazer essa mistura. Existe uma outra mistura também bem adequada para fazer esse médium, que seria uma tampa do óleo de linhaça, meia tampa de terebentina e um fundinho de tampa do secante de cobalto. O óleo em gel secante é uma boa alternativa para substituir o secante de cobalto, que acelera a secagem da tinta, porém causa alguns inconvenientes com relação à mudança de cor durante o tempo. Há várias opções de superfícies para se pintar hoje em dia. A mais comum delas são as telas. Elas variam no tamanho
e na composição do tecido, que pode ser o algodão, o linho, a lona ou a lonita. Cada uma tem uma trama diferente e vai dar um efeito diferente à tinta que você vai colocar. Podemos usar também as superfícies de madeira, de Eucatex ou MDF. Elas podem ser trabalhadas natural ou com alguma preparação em cima para aderir melhor à tinta e evitar a umidade. As paletas são indicadas para suporte das tintas que vamos usar no nosso trabalho. Colocamos na parte externa, em toda a volta, as cores que vamos utilizar e no centro, aonde vai ficar a parte limpa, nós vamos puxando as cores ali para o meio e vamos misturando as cores. Existem paletas de madeira e de plástico. As de madeira são indicadas para as tintas mais densas, que é a tinta a óleo e a tinta acrílica, por exemplo. As de plástico usamos mais para as tintas à base de água. As paletas são anatômicas, por isso tem essa partezinha aí, ó, vazada, que é para encaixarmos o nosso dedão e ela ficar bem firme na mão para que possamos usá-las com o cavalete, por exemplo. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tirado muitas dúvidas a respeito. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer uma pintura com esses materiais. Vamos fazer esta bela imagem aí, tá bom? Espero vocês e até a próxima. Beijos!